Olá, tudo bem? Eu desejo que você esteja em paz, agradecido pela vida que tem, pois afinal, as suas escolhas te levaram até onde você está, ok? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma consciência que eu tive sobre as árvores. E aí eu consegui fazer uma relação de nós, seres humanos. Eu não quero que isso seja uma verdade para vocês. Foi uma verdade para mim. Eu quero só passar para frente, passar adiante. Claro, se fizer sentido na tua vida, tudo bem. Se não, é mais um conhecimento que você está tendo e você com as suas experiências, com outras experiências, outras vivências, vai juntando as suas pecinhas do quebra-cabeça, assim como eu estou fazendo na minha vida hoje, em relação ao autoconhecimento, juntando as peças. Normalmente, eu faço caminhada, em média 3 vezes por semana, mas não é uma coisa obrigatória. Eu não me obrigo a fazer. Eu gosto de ir quando eu posso e quando eu quero. E eu vou com leveza. Eu me sinto muito bem fazendo caminhada. Eu fico em contato com a natureza, eu vejo as árvores, eu tô com o meu corpo livre, sabe? Eu tô andando, eu não tô preso em lugar nenhum, nem dentro de um carro, dentro de um ônibus. Eu me sinto livre. Aí eu coloco minha música, uma música que eu gosto de ouvir, que me deixa relaxada, tranquila, em paz, e faço a minha caminhada. Normalmente, eu caminho pela avenida, em meio às árvores, e nunca prestei atenção nisso que eu vi dessa vez. Eu fiquei olhando para as árvores, e elas têm os troncos na terra, só que o que eu percebi, os troncos são distantes um do outro. Eles não são tão pertinho assim, mesmo porque as raízes das árvores, elas crescem, não é? Aí eu fui olhando para o tronco dela, cada uma do seu tamanho, cada uma com a sua folhagem, a coloração específica, elas não são iguais. Não são iguais. E à medida que eu fui olhando para cima, eu percebi que o quê? Lá no alto, elas se unem. Elas ficam juntas, mesmo tendo nascido separadas na terra. Mas quando elas chegam na parte superior, elas estão unidas. E normalmente, as pessoas quando vê a paisagem, que é na verdade a soma de um monte de árvores, é uma harmonia, traz felicidade, traz paz, traz calma, alegrias, pelo menos é assim que eu me sinto. E eu estou me sentindo hoje, em meio à natureza, totalmente conectada, me sentindo pertencente a algo maior, mesmo eu sendo bem pequenininha. E aí eu tive um estalo, pá! Falei, caramba, pensando no autoconhecimento, na evolução de consciência mesmo, mas na verdade expansão de consciência, que é poder olhar em vários pontos, né? A expansão de consciência é isso, é você olhar para vários pontos, não só num ponto fixo, aquele ponto fixo que a gente aprendeu desde criança e vai seguindo. Não, eu expando quando eu consigo olhar além do que eu olhava antes. Aí eu olhei para as árvores e vi elas tão diferentes, tão separadas na terra, mas à medida que elas vão crescendo, passando por várias situações, elas se unem. E quando a gente vê, é lindo, é maravilhoso. Olha que interessante, elas são diferentes e nos traz alegria. Elas são diferentes, elas se unem lá no alto e nos traz felicidade. A gente se sente bem. A diferença delas é harmônica. Aí eu trouxe isso para nós, na vida. Vou falar de mim especificamente. O que eu prestei atenção? Nessa jornada que eu estou em busca de me conhecer melhor, todas as minhas falhas, as minhas qualidades, e tudo isso sou eu, e eu sou muito mais que isso, eu aceito. Eu percebo que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente se encontra.
Entende? Por quê? Não vale a pena mais eu ficar prestando atenção nos rótulos do outro. Ah, o outro pensa diferente de mim, então eu excluo ele da minha vida. Ah, ela pensa diferente de mim, então eu excluo ela da minha vida. Eu separo. Parece que é a gente na raiz. Mas à medida que a gente vai evoluindo a consciência, as diferenças não fazem parte, mas isso não tem mais importância. As árvores, por exemplo, elas crescem em qual ambiente, em quais circunstâncias? É sol, é chuva, é vento, em alguns lugares são geadas, e elas continuam firmes, mesmo com essas circunstâncias. Elas passam por vários ciclos, as folhas caem, elas secam, pessoas vão lá e quebram galhos, e elas estão lá firmes, crescendo, e elas vão continuando, elas vão crescendo, em meio a muito sofrimento, a muita dor, elas continuam crescendo. E à medida que elas conseguem passar por tudo isso, todo esse sofrimento, agressões, elas conseguem se unir lá no alto. Eu consigo ver assim, para mim, a vida, em relação aos outros, a visão que eu tinha de mundo dos outros, e agora a visão que eu tô tendo. Então faz muito sentido. Como hoje eu não estou me incomodando tanto com o comportamento do outro, porque eu sei que o outro é meu espelho, em breve eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. O outro é o meu espelho, e que bom que eu tenho o outro para poder me enxergar, porque normalmente a gente só enxerga o outro, não se enxerga. E à medida que eu vou me curando desses meus aprendizados, que são os egos, eu vou evoluindo e vou ficando cada vez melhor. E eu consigo me aproximar do outro, independente de como ele é ou como ele age. Então foi isso que eu entendi nas árvores. Elas se unem lá no alto, elas se unem, elas ficam unidas depois de tantos, muitos sofrimentos. Elas conseguem ficar em harmonia e deixar tudo belo para nós. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.